E aí, aqui o professor Rafael da Geocode. Hoje nós vamos começar a série de vídeos sobre Arduino para iniciante. Como iniciante eu estou falando com esses vídeos aqui, essa série de vídeos que a gente vai fazer. Esse curso aqui que eu vou começar, eu dou aula para alunos do quarto e quinto ano, a partir do quarto e quinto ano. Então realmente é um curso bem básico que até crianças conseguem entender. E a plataforma que eu vou usar junto com vocês vai ser a Tinkercad, da Autodesk. O porquê tá usando essa plataforma? É uma plataforma super leve, que roda pelo navegador mesmo. Ou seja, você não vai usar tanto sua placa de vídeo, você vai usar mais sua memória RAM. Então vai rodar um pouquinho mais tranquilo. Mesmo um computador aí de 4, 8 GB RAM, vai conseguir rodar bem ele. Então eu vou começar a mostrar aqui como que você entra na plataforma, faz o cadastro, né, cria o login e como começa a entender como usar o Arduino dentro da plataforma do Tinkercad Autodesk. Lembrando o irmão mais velho dela, né, o Fusion 360, o Fusion 360 ele faz coisas muito mais avançadas. Mas só que não é qualquer computador que consegue rodar ele. Então, começando aqui. Clicar aqui no botão de se inscrever. E colocar aqui uma conta pessoal. Professores, vocês podem começar por aqui, porque para quem é professor e quer usar essa plataforma aqui também, o legal aqui é que você consegue criar salas de aula, né? Então ele consegue conversar com o Google for Education, né? O Google Classroom. Então vocês conseguem, quem é professor entra por aqui, mas o foco aqui realmente é os alunos, né? Quem quer aprender, né? Quem quer começar do zero. A minha sugestão é entrar pela conta Google mesmo, que fica bem mais fácil de lembrar, né? Então se você, caso perdeu o acesso, você puxa pela própria conta Google. Colocar o ano de nascimento. Só fazendo um teste aqui, tá bom? Beleza, quando que a gente entra na plataforma, aparece essa tela aqui. Então a gente, na questão de aulas, se eu fosse um aluno e meu professor criasse uma sala de aula, ele tá linkado aqui com o Google Classroom. Então eu posso entrar numa sala de aula, que normalmente você compartilha o link da aula, né, o código da aula, eu entraria aqui. Mas beleza, bora voltar lá em projetos. Aqui a gente tem dois tipos principais, na verdade que são três, né? 3D, circuito e bloco de código. O que nós vamos focar aqui é o que? No circuitos, que é a questão do Arduino que a gente vai começar a mexer. Talvez mais para frente a gente faça um curso aqui de projetos 3D ou blocos de código, que esse aqui dá para simular uma certa mecânica, né? Mas começar pelos circuitos. Então, criar o primeiro projeto de circuito. Aqui, ó, ele já começa falando do microbit. No caso, a gente vai usar o Arduino, mas o microbit também é bem interessante, tá? Fica para uma próxima vez aqui. Mas a plataforma de prototipagem que a gente vai usar aqui é o Arduino. Então, o que eu fiz? Deixa eu deletar ele. Eu simplesmente, ou eu clico e clico aqui, eu clico e arrasto. Também dá certo. E esse aqui realmente é um simulador completo do Arduino. E para facilitar, né, nossa vida, a gente
pode colocar aqui a protoboard, né, que ele chama de placa de ensaio. Mas por enquanto, sem precisar dela, né. Qual que é a intenção aqui? A gente vem pelo Tinkercad para fazer a simulação do Arduino e depois a gente pega o Arduino e faz funcionar nele. Essa primeira aula é mostrando como funciona dentro do Tinkercad. No caso aqui, a gente consegue modificar o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui aula 001. Então a gente vai renomeou. Qual que é o objetivo dessa aula? Fazer o LED ligar. O Arduino, o físico e o digital também, é uma cópia praticamente perfeita, né? Ele tem um LED incorporado, né? Como se fosse uma luzinha aqui que está enfiada na placa, não tem como eu arrancar ela. Ao contrário das outras que nós vamos ver, que é por esses pininhos aqui, né? Então esse LED aqui, né, essa luz está colada dentro da placa, não tem como arrancar ela. Então a gente vai fazer esse LED brilhar. O pessoal tem muito medo do Arduino por causa da programação, né? Nossa, eu não sei programar. E o Arduino ele usa o C++ como linguagem, né? Tem as características dele, mas ele usa o C++. Mas, como que é um curso para iniciante, igual eu falei, é um curso para como se fosse um aluno de quarto e quinto ano começar a aprender. E real, meus alunos de quarto e quinto ano, eles conseguem mexer aqui tranquilamente. Então, como que a gente consegue começar a programar o Arduino, que é a parte mais difícil que o pessoal acha, né? Mas como que a gente está começando do início aqui, é para ser, como eu falei, como se fosse um aluno de quarto e quinto ano. Então, quando a gente abre aqui no código, ó, a gente colocou o Arduino, puxou aqui no código, ele vai já vir com todos esses bloquinhos prontinhos. Então ele vem principalmente com o bloco no início e o bloco para sempre, né? São os blocos principais que a gente vai usar aqui. Então, o que é realmente esses blocos lógicos? É como que a gente vai fazer o Arduino pensar. Então eu vou vir aqui e beleza, um bloco no início. O que significa isso? Quando que a gente começar, quando a gente der play, o que tiver dentro desse encaixe aqui, ele vai rodar uma vez, ou seja, o que tiver no início, ele vai ler o que está lá dentro uma vez só. Iniciou, ele vai ler. E nunca mais ele vai olhar para aquilo. E no para sempre, que é o que a gente vai usar mais, ele vai a cada clock, a gente chama de clock, ou seja, a cada vez que o Arduino pensar, que ele tem a limitação dele, né, que ele não tem uma velocidade infinita, igual o nosso processador, né, do computador, ele tem uma certa velocidade, né. Então o Arduino, ele também tem a velocidade de pensamento dele, né, a velocidade de processamento, né, real. Eu tô assim, pra galera que é um pouquinho mais expert, vai ter que ter paciência, porque eu tô explicando como se fosse uma pessoa que nunca viu isso aqui. Então esse é o objetivo. Eu nunca vi programação, nunca vi Arduino, mas eu vi lá na internet que dá pra fazer um monte de projeto legal, né? Então, é para isso o curso. Então, o que significa para sempre? Ele vai repetir isso sempre, né? Que pensamento complexo. Então, o que ele vai repetir para sempre? O que eu colocar aqui dentro? Ele já vem com esses bloquinhos. E eu vou explicar bloquinho por bloquinho. Então aqui, para sempre, ele vai definir o LED incorporado. O que é o LED incorporado? Esse carinha aqui, ó. Então, ele vai... E é como se fosse um livro, né? Eu até falo para os meus alunos, ó. Na programação, ele lê como se fosse um livro, de cima para baixo. E ainda não, né? Mas quando a gente vai ver os blocos mais avançados, que é da esquerda para a direita também. Então, ele vai falar que o LED incorporado é como o alto. A gente tem alto e baixo. O que significa o alto? Quer dizer que ele vai ligar, né? Ou seja, ligado, desligado, alto, baixo. Então ele vai ligar e deixar ligado durante 1 segundo. Na verdade, não é exatamente o deixar ligado.
Aqui em qualquer programação, a gente tem que entender o que realmente significa as coisas. Quando que a gente fala que o LED está ligado, beleza, o LED está ligado. Se eu não falar nada, ele vai deixar ligado o resto da vida. Então, qual que é a jogada aqui? Ele vai ligar, depois de um segundo, ele vai ligar e vai ficar um segundo parado pensando no que eu falei antes. E o que eu falei antes? Deixa ele ligado. Depois de um segundo, eu vou falar para ele definir o LED incorporado como baixo. Beleza. Ligou. Depois de um segundo, ele vai desligar. Ele vai marcar mais um segundo para poder repetir. Então, ele vai lendo linha por linha. Quando ele chegar na última linha e ver que não tem mais nada, ele vai começar de novo. Essa é a ideia do para sempre. Quando ele chega no final, ele lê tudo de novo. Ok? Então, sem mais delongas, a gente pode até fechar o código. Tanto faz, tá com o código aberto ou o código fechado para iniciar a simulação. E a gente vai iniciar a simulação. E aqui a gente está piscando o LED, né? Ligando durante um segundo e desligando durante um segundo. Eu não consigo modificar enquanto ele está rodando. Você vê que eu comecei a digitar aqui, ele parou a simulação. Então, vamos jogar para 2 segundos ligado, desligado. Pode ser um segundo aqui, um segundo lá, tanto faz, né? Só pra gente testar. Então, na próxima aula, a gente vai ver o quê? Como que a gente consegue começar a colocar alguns dispositivos aqui, né? Para que serve esse monte de buraquinho, esse monte de pininho, né? Nossa, dá para eu puxar um fiozinho daqui? O que exatamente a gente consegue fazer com isso? Então, na próxima aula, na aula 2, a gente vai... O que a gente fez aqui, a gente vai fazer externamente. A gente vai fazer com um LEDzinho. Mas como que eu consigo fazer isso? Na próxima aula a gente vai ver junto. Então, até mais.